Senhor Deus, nós agora vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós vamos nos alimentar de Ti, Jesus. Vamos comer do pão da vida. Vamos nos assentar da Tua mesa, Pai. Vamos nos deliciar em Cristo. Cristo é o nosso deleite. Espírito Santo, Tu que estás fluindo aqui nesse tempo de adoração, nesse tempo separado para levantar um altar de adoração, que Tu continues fluindo através da Tua palavra, Senhor. Nos pega por dentro, Jesus. Nos pega por dentro, Senhor. Nos pega por dentro, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Que presença gloriosa, Pai. Oh Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Sharaba. Yeshua. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra. Gênesis, capítulo 39, verso 21. E nós vamos mergulhar no tema da soberania de Deus. Gênesis 39, 21 e 22 diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele, José, fazia tudo quanto se devia fazer ali. Amém? Sente aí, querido, marque na sua Bíblia. E nós vamos conversar um pouco nessa tarde sobre a soberania de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a soberania de Deus, que a soberania de Deus não é uma mensagem forte, não é uma mensagem difícil de ser engolida. A soberania de Deus é uma doutrina. O que é uma doutrina? Uma doutrina é algo que é imutável. Uma doutrina, ela não muda em lugar algum da face da terra, em lugar algum sob o governo de Deus. Isso quer dizer que, por exemplo, se nós formos a um país estrangeiro e talvez nós expressarmos lá os nossos costumes, a gente toma chimarrão, a gente usa bombacha, o nosso linguajar, a nossa culinária, talvez essas pessoas possam olhar e estranhar os nossos costumes da mesma forma que a gente pode estranhar os costumes de qualquer lugar do mundo. Mas em qualquer lugar do mundo, aonde você for, a soberania de Deus é igual. Amém? Em qualquer lugar do mundo em que um pregador for ensinar sobre a soberania de Deus, ele vai ensinar exatamente isso.
porque isso é uma doutrina, é imutável. Você está entendendo? Então a questão não é se a soberania de Deus é difícil de aceitar, difícil de entender. Isso aqui não me importa, isso aqui não me interessa, eu quero a parte legal. É uma doutrina, e como doutrina nós precisamos entendê-la, nós precisamos compreendê-la. Ela se trata igualmente em qualquer lugar do mundo. E hoje, se der certo, eu quero ler 2 textos apenas. Além desse de Gênesis, que fala de um trecho da vida de José, eu quero ler o texto de Isaías 46. Isaías 46, verso 8. Isaías 46, verso 8. Onde o Senhor fala através do profeta Isaías o que significa a soberania de Deus. O que é ser um Deus soberano? Diz assim, eu vou ler do 46, Isaías 46, verso 8 ao 11. Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. E aí Deus diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Tomei esse propósito e também o executarei. Amém? Nesses versículos aqui, nesta fala do Senhor através do profeta Isaías, ele está dizendo o que é a sua soberania. O que é um soberano? Vamos lá. É aquele que exerce poder e autoridade supremos. Soberano é alguém que exerce poder e autoridade supremos. É aquele que tem domínio. Então Deus, ele diz para o profeta Isaías: eu quero que vocês entendam, eu sou Deus e não há outro além de mim. O que ele está dizendo? Eu estou sozinho nessa categoria. Não há outro. Não há outro Deus comparado a mim. Não há outro Deus equiparado a mim. Não há outro Deus a quem você possa olhar e comparar. Não há outro Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que governa. Eu sou aquele que governa. Ele vai expressando aqui a sua soberania. Então ele diz: eu sou Deus, não há outro além de mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele pega, aqui está o princípio, e ele diz, ele olha lá para o final e ele diz: é assim que vai terminar. É assim que vai encerrar as coisas. Ele vai lá no final e ele diz: é aqui que vai terminar. E aí depois ele volta e deixa rolar, deixa acontecer. Ele desde o princípio diz o que vai acontecer. Desde o princípio ele diz o que vai acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. As coisas que ainda não sucederam, ele já sabe. Então vamos ver aqui.
Então de repente entra o ano de 2020, surge essa pandemia que para o mundo inteiro, e alguém pode pensar: Deus foi pego de surpresa. Poxa vida, Deus foi pego de surpresa, e agora? Falta fazer a fala do Chapolin: quem me salvará? Quem vai resolver isso? Ele sabe tudo o que vai acontecer. E ele diz mais: o meu conselho permanecerá, e eu farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Então, aquela ideia que eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, e então agora eu tenho o meu sonho, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu querer, e aí eu vou orar, eu vou insistir, eu vou barganhar para que o Senhor cumpra o meu sonho, o meu propósito. É bíblico? Não é. Não é. Bíblico é o que Jesus ensinou que nós devemos orar. E Jesus ensinou: você quer aprender a orar? Você quer orar corretamente? Então você tem que aprender a orar dizendo assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Mas eu não quero orar assim. Não tem problema, a vontade dele vai se fazer igual. Ai, pastor, mas ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo: eu farei toda a minha vontade. Eu estabeleci esse propósito e o executarei. Então nós já vimos algumas semanas atrás qual é o propósito eterno de Deus para os seus filhos. Qual é o propósito? Você já não lembra mais? Qual é o propósito de Deus? Formar Cristo em cada um de nós. Que Cristo seja formado em nós. Paulo diz: até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós, e é esse o propósito de Deus. Ele vai estar trabalhando em nossas vidas. Ele vai estar trabalhando em nossas vidas. E Ele vai estar nos conduzindo a esse propósito. E Ele vai estar usando situações, mesmo aquelas que nós imaginamos que não estejam sob o controle dele. Ele vai usar essas situações para que o seu propósito se cumpra em nossa vida. Isso se chama soberania. Isso se chama soberania de Deus. O propósito de Deus para a sua igreja qual é? Formar Cristo. Eu não quero. Amém. Não tem problema. Mas Ele vai fazer igual. Ele vai conduzir as coisas de igual forma. O que é um soberano? Veja bem, a palavra de Deus fala de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era chamado de rei dos reis. Um rei tem soberania sobre os limites da sua nação. Nabucodonosor era chamado de rei dos reis porque ele governava sobre 120 nações. Então isso significa que ele governava sobre os limites de 120 nações. A sua vontade e o seu querer eram realizados dentro dessas 120 nações. Nós precisamos entender que a soberania de Deus e que o Senhor vai realizar o que Ele quiser através de qualquer pessoa na face da terra, mesmo que não seja alguém, um crente, por exemplo. Deus vai cumprir o seu propósito na face da terra, independente de que aquela pessoa que Ele vai usar seja um cristão ou não. Ah, pastor, mas aí o senhor está forçando a barra. Você sabe que Nabucodonosor, ele era chamado de rei dos reis, amém? Você sabe que ele era idólatra. Ele era tão idólatra que ele mandou fazer uma estátua de si mesmo. Ele era um homem que não adorava ao Senhor. Ele era um homem orgulhoso, ele era um homem prepotente.
Ele era um homem que governava sobre outros homens. Mas quando o Senhor fala de Nabucodonosor, o que o Senhor fala dele? O meu servo Nabucodonosor. Mas ele não era crente, mas ele também estava sujeito ao propósito do Senhor. Ele também estava sujeito ao governo do Senhor. E em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, talvez o relato da vida de uma pessoa, onde fica muito expresso o propósito de Deus e a soberania de Deus, porque essas coisas elas andam juntas, propósito e soberania de Deus, elas andam juntas. Deus em sua soberania nos vai empurrando para o seu propósito eterno, que é formar Cristo em nós. Então nós vemos na vida de José, naquele José que nós lemos antes, e nós vamos ver, queridos, esse texto que lemos em Êxodo 39, que fala do tempo em que José estava preso, do tempo em que José estava na prisão, e que ele foi preso, acusado de ter tentado abusar, tentado atacar a mulher de Potifar. E é importante que a gente veja, irmãos, a soberania de Deus, porque, como eu disse antes, Deus vem aqui no início e ele diz assim: é lá que vai terminar. Então o que ele fez com José? Ele diz: José, é lá que você vai terminar. Como vai ser, José? Você vai estar numa posição onde todas as pessoas vão se ajoelhar e vão te venerar, vão te se ajoelhar diante da tua presença, demonstrando que era uma posição de grande autoridade, inclusive do teu próprio pai. Deus mostrou isso para ele, amém? Essa é a parte que todo mundo gosta. Todo mundo queria ter um sonho profético desses. Deus disse que eu vou estar numa posição elevada, uma posição onde todo mundo vai me respeitar, onde todo mundo vai se sujeitar a mim. Deus então deu a José um vislumbre de onde ia terminar, amém? Mas quando Deus fala isso para José, José é um adolescente, José é um jovem inconsequente, um jovem que os irmãos iam trabalhar e ele ficava em casa. Ele era o mais novo, ele era o filhinho do papai. Tem algum filhinho do papai aí? Tem algum filhinho da mamãe? Eu fui filhinho da mamãe há muito tempo. Ou seja, o pai guardava e protegia José da lida, do trabalho, das coisas. E aí José, jovem, inconsequente, não sabia o que era cuidar das ovelhas, não entendia nada do trabalho. Deus vem e diz: você, José, só faltou dizer você, seu vagabundo, você vai chegar lá. Aí José vai lá e diz: os irmãos trabalhadores, com as mãos calejadas. José vem e diz: Deus disse que vocês vão se ajoelhar para mim, vocês vão se inclinar para mim, até tu, pai, Mas aí Deus precisa preparar esse José, Deus precisa trabalhar na vida desse José, para ele chegar lá. E a gente sabe que José levou quase 20 anos para concluir todo esse processo. E aí a gente pergunta: por que demorou o processo? Por que José levou quase 20 anos para chegar lá? Por que quando o Senhor tira Moisés do Egito, você vê a soberania de Deus? Moisés é criado para ser o próximo faraó. Ele é criado como um príncipe. Ele vai estudar nas melhores escolas, nas melhores faculdades do Egito. Ele é preparado em táticas de guerra. Ele é preparado para ser um faraó. E aí, quando ele já está com quase 40 anos de vida, ele descobre que ele é judeu, que ele é um hebreu. E aí ele toma para si um senso de justiça
de libertar ou de tentar libertar o seu próprio povo. E aí ele está lá um dia visitando as construções e vê um soldado espancando um hebreu. E aí ele pensa: eu sou hebreu, eu vou fazer justiça agora. E ele mata o soldado egípcio, enterra. E aí a gente vê como Deus parece que faz brincadeira com a gente, né? Aí ele enterra o soldado, o que fica de fora? Você nunca leu isso? Ficou o nariz de fora. Aí eles descobrem o corpo do soldado, e a notícia corre, e Moisés pensa: qual era a lei? Ele tinha que ser morto, matou um soldado egípcio, então ele foge. Moisés é salvo das águas pela soberania de Deus. Moisés é salvo da morte pelas parteiras, pela soberania de Deus. Moisés é levado para o palácio pela soberania de Deus. Moisés é trabalhado para ser o próximo faraó pela soberania de Deus. Moisés é tomado por um senso de justiça pela soberania de Deus. Moisés agora foge para o deserto pela soberania de Deus. E agora, do tempo, do dia em que ele sai do Egito até o dia em que ele volta novamente para libertar o povo de Israel, passam-se 40 anos. Por que levou 40 anos? Voltando a José, José tem aquele sonho, Deus vai mostrando a ele, e aí agora os irmãos pegam José, prendem José, jogam naquele poço, naquela cisterna que está vazia, e eles começam a planejar a morte de José. José é colocado naquela cisterna por causa da soberania de Deus. José é vendido como escravo por causa da soberania de Deus. José vai lá para o Egito, vendido pelos amalequitas por causa da soberania de Deus. Soberania e propósito andam juntos. Porque levou 20 anos. Jacó, o Senhor tem algo a realizar na vida de Jacó. O Senhor vai empurrar Jacó, porque agora Jacó tem que deixar de ser Jacó e se tornar Israel. Então o que acontece? Ele engana o pai, recebe a bênção de primogenitura. O irmão fica revoltado, ele foge de casa. Ele engana o pai por causa da soberania de Deus. Ele foge por causa da soberania de Deus. Ele vai para o deserto por causa da soberania de Deus. E ele fica quase 20 anos fora para voltar e finalmente se tornar o Israel por causa da soberania de Deus. Mas a pergunta é: por que levou 20 anos para Moisés? Por que levou 20 anos para José? Por que levou 40 anos para Moisés? Você arrisca uma resposta? Quem arrisca uma resposta? É bem simples, é bem fácil. Não, essa é a matemática dos teólogos, né? 40 anos, mais 40 anos, mais 40 anos. Porque esse foi o tempo que Deus levou para quebrar Moisés, para quebrar Jacó, para quebrar José. E o Samuel, esse menino aqui mal acabado, ele diz assim: o propósito pode demorar, mas a gente pode facilitar isso. Quando a gente se sujeita. Quanto mais a gente se sujeita a Deus, mais fácil fica para o Senhor ir realizando a sua soberania em nossa vida. É mais ou menos assim. Deus diz assim: ô Bica, eu quero isso da tua vida. Aí o Bica: não, eu não quero. Não quero. Aí o Senhor vai olhar e vai dizer: tudo bem. Deus vai olhar assim: eu sou eterno, eu não vou morrer, eu não vou ficar velho, eu estou aqui sentado esperando, eu vou te quebrar, leva o tempo que levar, eu vou te quebrar. E aí ele vai, não, não quero. Então tá bom, toma ali. E vai, não entendo o que está acontecendo. Amém, irmão, amém. Parece que o diabo se levantou. E Deus: tá bom. Ele vai esperar, irmãos, ele não tem pressa. Moisés: não, 40 anos, então tá bom, Moisés, eu vou sentar no meu alto e sublime trono e vou esperar.
esperar, José. Você tem que aprender, você tem que ser quebrado. Tudo bem, eu vou esperar, vou me sentar no meu trono. 20 anos, o que é 20 anos para Deus? Não é nada. Não é nada. Então ele espera até quebrar. Até quebrar. Até que a gente faça o que deveria ter feito lá no começo, que é dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. Depois de ter sofrido tanto tempo, depois de Deus ter quebrado José, lá no finalzinho, quase passado 20 anos, quando ele reencontra os irmãos, e aí Deus vai testar o coração de José, e agora ele tem poder, agora ele tem autoridade. Ele poderia matar todos os irmãos com uma única ordem, porque agora ele tem o poder. Agora ele não é um irmãozinho indefeso. E aí José diz para eles assim, quando ele se apresenta para os irmãos, e os irmãos agora estão apavorados, e eles começam: e agora? E agora? Os caras que prenderam ele, os caras que jogaram ele na cisterna, os caras que venderam ele como escravos, e que foi o estopim de tudo que aconteceu na vida de José, estão agora na mão dele. E aí José mostra como Deus moeu ele. José diz assim: todo o mal que vocês planejaram para mim, Deus tornou em bênção. Deus tornou em bênção. José entendeu o que muitos de nós custamos a entender. Entender, queridos, que as coisas nunca saem do governo de Deus. As coisas nunca saem da sua soberania. Nós podemos olhar às vezes com o nosso olhar humano e pensar: não, Deus não está nisso aqui. Como é que Deus vai estar nesse negócio de um irmão vender o outro para ser escravo? Como é que Deus vai estar no negócio desse? De um irmão enganar o outro para tomar a sua primogenitura? Como é que Deus vai estar no negócio desse? Pois por mais que você olhe, e olhe para a situação e diga: não, Deus não pode estar governando sobre isso aqui não pode ser, isso aqui é o diabo. Aí você olha para o livro de Jó, e você vê, o diabo fez o que ele queria. Ele pensou assim: agora eu vou fazer acontecer, e foi lá e fez e aconteceu, como ele quis, como ele decidiu. Não, ele foi lá e disse para Deus: ó, eu estou querendo fazer um negócio lá na vida de Jó. Eu estou querendo, porque o senhor vê, né, ele é um cara abençoado, tudo que ele faz, o senhor favorece ele. Eu estou querendo matar ele. O que o senhor acha? Deus disse: não, você pode tocar na vida dele, pode tocar, mas você não mata. Você não mata. Deus estabeleceu o que? Limites. Não, você pode ir lá, você pode fazer, mas não toque na saúde dele. Então ele foi lá, pode tocar em tudo, mas não toca na saúde dele. Você vai lá e faz, mas é só até aqui. Você só vai até aqui. Então alguém pode olhar o livro de Jó e dizer: uau, o diabo fez o que ele quis. Não, o diabo fez o que Deus deixou que ele fizesse, diante da sua soberania. Aí a gente vê, por que levou tanto tempo? Quando você lê o livro de Jó, você diz assim: o pastor está viajando, já falou de Jó, já falou de José, já falou de Moisés, agora está falando desse negócio aí, não estou entendendo. Você vê a situação de Jó, irmãos. Ele era muito conhecido, ele era um homem provavelmente mais rico de todo o Oriente. Ele foi contemporâneo de Abraão. E Jó, ele tem amigos que, quando ouviram falar da sua condição, que os filhos tinham morrido, que ele tinha perdido tudo, que ele estava muito doente, que ele estava enfermo, que ele estava cheio de tumores no corpo. E aí esses amigos vêm visitar Jó. Os amigos vêm de longe, muito longe, para visitar Jó. E aí eles vão chegando lá, tem um camarada sentado lá em cima da cinza, todo arrebentado, todo estripulhado, todo virado numa coisa. E eles olham aquilo
e eles vão chegando, e eles não reconhecem Jó. Jó está cheio de feridas, e eles ficam tão chocados quando eles veem Jó, quando eles percebem que aquele homem que está sentado lá sobre a cinza é Jó, que eles ficam, olha, 7 dias em silêncio. Você já foi na casa de alguém e ficou chocado com alguma coisa? Você chegou na casa de uma pessoa e aí estava uma situação que você ficou, meu Deus, o que é isso? Os amigos chegaram no lugar onde Jó estava, e Jó ficou sentado lá, mosca em volta dele, o mau cheiro por causa daqueles tumores, daquelas feridas. De vez em quando um pedacinho de coisa ele raspava, coçava aquelas feridas, jogava cinza para espantar as moscas. Uma situação terrível. E os amigos olham para Jó e eles não têm o que dizer para Jó. Eles olham para Jó e eles ficam 7 dias sem abrir a boca, sem dizer uma única palavra, sentados os 3 de frente para Jó. Por que Jó viveu tudo isso? Por causa da soberania de Deus. Porque ele mesmo diz, o próprio Jó, ele declara, nós já estudamos aqui na escola o livro de Jó, a vida de Jó, e a gente vê que Jó tem tempo que ele se justifica, que ele acha que é injusto o que ele está vivendo, ele discute com Deus, ele briga com Deus, ele se defende, ele se justifica, porque ele dava emprego para muita gente, ele alimentava muitos pobres, ele socorria muitas famílias, ele dava dinheiro para muita gente, ele empregava muita gente, e mesmo assim Deus deixa ele viver aquilo tudo, e aí ele vai se justificando, e Deus então vai pressionando Jó, e lá adiante, depois de quase 40 capítulos, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Deus teve que moer Jó. E por que ele fez isso? Por causa da sua soberania. Ele é Senhor. Ele estabeleceu um propósito e ele trabalhou para que esse propósito se cumprisse. E aí, queridos, fica muito interessante que esse texto diz assim, ó, de Gênesis 39, 21, e o Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José. Ele foi vendido como escravo, foi trabalhar lá no lugar onde ele trabalhava, chamou a atenção de Potifar, foi trazido para a casa de Potifar. Depois, lá pelas tantas, deu aquele problemão, a mulher acusou ele de ter tentado atacá-lo, de tentar abusar dela. Ele vai preso, ele deveria ter sido condenado à morte pelo crime que ele foi acusado. Ele deveria ter sido condenado à morte, não foi condenado à morte, ele foi condenado à prisão, e ficou lá na prisão. E aí o texto diz assim, agora ele está preso, já se passou talvez uns 15 anos, ele está preso, 15 anos desde que ele teve aquele sonho. Aí agora lá na prisão, o texto diz assim, ó, lá na prisão, e o Senhor, porém, era com José. José está preso, está lá, condenado injustamente. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Mas por que ele estava preso? Porque fazia parte da soberania de Deus. O Senhor era com José. E aí diz mais, e Deus foi benigno com ele, Deus foi bondoso com ele, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Agora veja como é que Deus manifestava. Deus ia trabalhando a sua soberania, e de vez em quando ele levantava pessoas para manifestar a sua bondade na vida de José. José foi vendido, foi levado para a escravidão, lá onde ele foi trabalhar. E aí a gente vê, irmãos, como é brabo Deus moeu uma pessoa, como é pesado Deus moeu uma pessoa. O José não fazia nada, e aí ele é vendido como escravo.
O camarada chega lá, dá uma enxada para ele, leva no deserto. Se você conhecesse o deserto, como é aquela região de Israel, do Egito, é pura pedra, pedregulho, não tem terra fofa, não é que nem aqui a gente vira a terra e faz uma horta bonita. E aí o camarada pega uma enxada, dá para José com aquelas mãos lisinhas e diz para ele: você vai ter que trabalhar essa área de terra aqui, pode virar aí, plantar, fazer acontecer. E aí o José, que nunca fez nada na vida, de repente tem que trabalhar para viver, porque se não trabalhava, o pau comia. Então ele tinha que trabalhar. É interessante como Deus trabalha para moer uma pessoa. Jacó, que eu acabei de falar, Jacó, ele não trabalhava fora. Jacó, a lida de Jacó era só em casa. Jacó gostava de cozinhar e tal, ele era protegido da mamãe. Ele não trabalhava na lida da fazenda. Quem fazia isso era Esaú. E aí Jacó tem que fugir. E agora Jacó tem que trabalhar. Vai lá para o sogro, e o sogro tem que trabalhar, muda de salário várias vezes. Tudo Deus trabalhando a vida de Jacó, moendo, realizando, estabelecendo a sua soberania. A mesma coisa Deus fez com Moisés. Moisés está lá, era um príncipe, mão lisinha, hidratada e tal, carequinha como eram os egípcios, olhinho pintado. E agora Moisés tem que fugir. E agora Deus pega e coloca Moisés para cuidar de cabras, cuidar de animais no deserto. Leva para um lado, leva para o outro, procura água, procura alimento. Aquelas mãos lisinhas. E aí a gente vê que Deus vai quebrando esses homens, vai quebrando o orgulho desses homens, Deus vai quebrando a dignidade desses homens, Deus vai submetendo esses homens ao peso da sua soberania, ao peso do seu governo, para ele mostrar: eu sou Deus. E ele vai moendo essas pessoas, mas mesmo com ele moendo essas pessoas, de tempos em tempos ele coloca alguém cuja pessoa vai ser uma manifestação da sua bondade. Então ele estava lá, e aí Deus coloca Potifar. E aí Potifar tira ele daquele eito de terras e leva para cuidar da sua propriedade. Agora ele já não precisava mais estar trabalhando no cabo da enxada, ele agora era um administrador. Ele agora administrava todas as coisas. E Potifar foi na vida de José uma manifestação da sua graça, uma manifestação da sua bondade. É como se Deus pegasse e tirasse do deserto e colocasse ele num oásis. Agora você se refresca um pouco, eu vou te dar uma aliviada, e aí o Potifar vai cuidar de você. Potifar vai ser uma manifestação da minha bondade. E aí daqui a pouco deu todo aquele problemão, lá foi ele para o mau tempo de novo, lá foi ele sendo acusado, e aí ele vai para a prisão. Na prisão, e dentro da prisão, Deus expressa a sua bondade com José, e ele chama a atenção do carcereiro, e o carcereiro coloca José para administrar a sua prisão, e aí José cuida de todas as coisas daquela prisão. E aí volta o que eu disse antes: Deus vai usar pessoas para manifestar a sua bondade, mesmo pessoas que não são cristãs. Você nunca foi socorrido para alguém que não é crente? Se nunca aconteceu, Deus vai te dar essa experiência. Deus vai manifestar isso para você ver. Porque às vezes a gente pensa assim: Deus vai me ajudar. Tem um irmão abençoado lá, o irmão vai me ajudar, aquele irmão vai me socorrer, aquele irmão vai me dar o dinheiro que eu preciso, aquele irmão vai me estender a mão. E Deus, Ele é soberano sobre todos os homens, e se Ele quiser usar alguém que não é crente para estender a mão para você e te abençoar, Ele vai fazer isso. Como Ele usou Nabucodonosor, como Ele usou Potifar, como Ele usou o carcereiro, como Ele usou pessoas que não eram cristãs para manifestar a sua bondade e misericórdia na vida desses homens.
Hoje nós estávamos conversando ali na mesa, estávamos falando de uma pessoa, e aí nós dissemos, não, mas essa pessoa merece todo o nosso respeito, porque quando nós estávamos numa situação muito difícil, muito complicada, uma pessoa que não é cristã, que não é crente, que não segue ao Senhor, nos estendeu a mão, e foi bênção de Deus na nossa vida. Isso, essa pessoa merece todo o nosso respeito, merece que receba toda a nossa oração, porque Deus usou alguém que não era crente, que não era cristão, que não frequentava nenhuma igreja, para nos estender a mão numa hora em que ninguém o fez. Foi um instrumento da bondade de Deus em nossa vida, dentro da soberania de Deus. Você precisa entender que na soberania de Deus, o Senhor vai usar quem Ele quiser para ser um instrumento da sua bondade na sua vida. Ele vai usar quem Ele quiser para ser um instrumento da sua bondade na sua vida, para mostrar para você, no meio do deserto que você possa estar vivendo, no meio dos problemas que você possa estar vivendo, no meio das dificuldades em que você possa estar vivendo, no meio do tempo em que o Senhor está esmagando o teu ego, o teu orgulho, a tua dignidade, está expondo a tua fragilidade. Ele vai usar pessoas que você, de onde menos você imagina, e essas pessoas vão ser usadas por Ele para ser um oásis no meio de toda aquela dificuldade, e Deus vai estar dizendo, essa pessoa é o meu instrumento para manifestar a minha bondade na tua vida. José, você está preso, você está condenado, você vai ficar muito tempo nessa prisão, mas eu vou usar essa pessoa para ser a minha bondade na tua vida. Então agora José está preso? Está, mas agora ele é um cara que administra a prisão. Ninguém põe ele numa cadeia, ninguém espanca ele, ninguém judia dele, ninguém maltrata ele. Ele está na cadeia, mas ele é o cara que administra toda a cadeia. Ele é o cara que tem as chaves das prisões na sua mão. Ele é o cara que está governando sobre todos aqueles que estão na prisão, mas ainda continua sendo quebrado por Deus. Então Deus vai nos quebrar e vai fazer que nem a gente faz com o elástico. Ele vai puxar, e antes de arrebentar ele dá uma forçadinha, dá uma força aí, dá um fôlego aí, fulano, e tem mais para você, porque eu sou soberano, eu sou o Senhor, eu estou governando isso. José poderia olhar e dizer, mas onde que está Deus nisso? Você pode olhar para as situações da sua vida e dizer, não, mas isso aqui, Deus não está governando. E Ele está governando o tempo todo. O tempo todo Ele está governando. E aí você chega à conclusão de que, na verdade, todas as pessoas que aparentemente nos prejudicam, elas estão sob o governo de Deus, e elas estão sendo instrumentos de Deus para nos empurrar para o propósito. Até que em algum momento, no meio de tudo isso, a gente pare, a gente olhe e a gente entenda, realmente Deus estava agindo no fulano, Deus estava por trás daquilo ali, Deus estava por trás daquele outro, Deus estava por trás daquele outro, aquele lá me prejudicou, Deus estava por trás, Deus estava trabalhando todas essas coisas. Ele olhou no final e viu aonde eu ia chegar, e agora Ele foi me conduzindo como Ele desejou, como Ele quis. E aí o processo da soberania de Deus, ele vai se acelerando. Quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me reduzo, quanto mais eu perco o governo, quanto menos eu decido a minha vida, quanto menos eu tomo as decisões, e quanto mais eu deixo Deus dirigir, mais rápido o processo vai acontecendo, mais rápido, mais ligeiro,
Ele vai manifestando a sua soberania. Quando eu entender que não adianta eu ficar me batendo e tentando negociar com Deus, não adianta eu chegar e dizer para Ele: não, chega, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Deus vai olhar, Ele vai dizer assim: levanta o rosto. E aí você levanta aquele rosto lavado de lágrimas, chorando: eu não aguento mais. Daí Ele diz: deixa eu bater uma foto do meu filhinho, isso aqui vai para o álbum da minha soberania. Mostra para mim essa carinha remelenta. Para, ele bate uma foto. Isso aqui vai lá pro mural que eu estou estabelecendo aqui. As fases do meu processo de soberania na sua vida. E aí quando você para de dizer eu não aguento mais, quando você para de tentar negociar, quando você para de se justificar, quando você para de dizer eu não devia estar vivendo isso, quando você para de dizer que as coisas estão fora do controle de Deus, quando você para de tentar lutar, quando você para de tentar dizer para Deus: você tem que fazer isso, o Senhor tem que responder essa oração, e aí você começa assim com dificuldade, começa a orar dizendo: tá bem, Senhor, faça a tua vontade. Talvez esse primeiro faça a tua vontade saia com raiva. Faça a tua vontade, eu estou aqui arrebentado, mas faça a tua vontade. E aí você vai se reduzindo, e você vai entendendo: Deus quer fazer. Ele olhou para a minha vida e Ele disse: você vai chegar lá. Eu vi desde o princípio, eu enxerguei essas fases que você está vivendo. Eu sei que elas são difíceis de viver, mas eu estabeleci um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Eu estabeleci o meu governo e eu vou praticar o que eu estabeleci no meu governo para a sua vida. Renda-se, sujeite-se, entregue-se, e o processo vai terminar rapidamente, porque o que eu disse que eu faria, eu vou fazer. E se eu disse que eu ia formar Cristo na tua vida, eu vou formar. Você pode se bater, você pode chorar, você pode recusar, você pode dizer que não quer, mas eu é quem sou soberano. Eu é quem sou o Senhor, eu é quem sou o Criador, é eu quem tenho as coisas nas minhas mãos, sou eu quem determino as coisas, sou eu quem decide as coisas, sou eu que digo o que vai e o que não vai acontecer. É a minha vontade que prevalece. Sabe, esse Deus que Isaías diz, quando ele está no trono, quando ele está na casa, no templo, ele entra no templo e ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E eu fiquei curioso, porque o trono de Deus, e eu comecei a me perguntar: que cor será o trono que o Senhor está sentado? Você nunca teve curiosidade? Que cor é o trono? Eu fiquei curioso, porque as perguntas às vezes não tem resposta, porque ninguém pergunta. Aí eu fiquei pensando: que cor é esse trono que esse Deus que é soberano está sentado? Porque ele é rei e está sentado sobre um trono. A palavra de Deus fala várias vezes sobre esse trono. Isaías, quando ele tem a visão do Senhor, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o trono, mas não quis dizer a cor. Que coisa séria. Ezequiel, quando ele fala do trono do Senhor, ele diz: eu vi um trono, eu vi um alto trono, e eu vi o trono, e havia um homem sentado nesse trono, e o trono era da cor de safira. Que cor é safira? Eu fiquei curioso. Que cor é safira? Azul. Aí você pode dizer: então o trono do Senhor é azul. Não, porque lá em Apocalipse, quando fala do trono, ele diz que todos vão se apresentar diante do trono branco. Aí você está curioso para saber a cor do trono? E eu vou dizer para você: não importa a cor do trono, importa quem está sentado nele. E é tão importante quem está sentado no trono que ninguém fala da cor do trono.
Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no trono. Sabe, querido, que você entenda que aí dentro desse teu coração existe um trono, e quem tem que estar sentado nesse trono é Cristo. É Ele que tem que estar sentado aí. Você pode se bater como quiser, você pode tentar negociar e barganhar com Ele, você pode usar a sua emoção e dizer para Ele: chega, eu não aguento. E Ele vai dizer para você: você vai aguentar. A única saída para você, meu filho, é você se render. A única saída que você tem como cristão é você se render, é você se entregar, é você se sujeitar. Não é por acaso que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus. Você acha que nós, seres humanos, podemos medir força com Deus? De um Deus que diz que a terra é o escabelo, é o apoio dos meus pés. A terra é o apoio dos meus pés, e os céus é o meu trono. E eu, Fernandinho da Zona Sul de Porto Alegre, vou querer negociar com Ele, medir força com Ele. Se eu não for burro, eu vou me ajoelhar e vou dizer: faça como o Senhor quiser. Jesus sendo homem, quando Jesus vem, Jesus chama Maria, uma adolescente, 13 anos, uma adolescente que não conhecia homem, e Ele diz assim: você vai dar a luz ao Filho de Deus, ao Salvador dos homens. E aí Maria, ela faz a pergunta que todos nós fazemos quando Deus diz: eu vou fazer isso na tua vida. Ela diz: mas como que isso vai acontecer? E aí o anjo diz: não tem problema, o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo virá sobre ti. Essa é a resposta de Deus para você. O que o Senhor projetou para a tua vida, o que o Senhor estabeleceu para a tua vida, aquilo que Ele está com a sua soberania empurrando você para esse propósito, e que você olha para esse propósito e diz: meu Deus, como que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar lá? Você tem que ouvir o que Maria ouviu, Deus dizendo: o Espírito Santo virá sobre ti. É o Espírito Santo que torna capaz que nós, homens, nos sujeitemos ao Senhor, nos sujeitemos à sua soberania, e que Ele governe sobre nós, Ele governe sobre a nossa vida. O meu conselho para você, você que está cansado, você que está dizendo, como diz o Salmo: ó minha alma, por que você está batida? Ó minha alma, por que você chora dentro de mim? Ó minha alma, por que você chora? O meu conselho para você é que você descanse no Senhor, que você se deixe levar, que você entre nas águas do Espírito e se deixe levar. Entre de corpo inteiro. Não seja aquele que fica na beira. Alguém que está à margem não é levado pela água. Alguém que está na altura do joelho não é levado pela água. É levado pela água aquele que entra de maneira que precise nadar. É assim que você tem que entrar no Senhor. Entre nas águas e deixe ser levado pelas águas. Deixe o Senhor terminar esse processo de soberania na tua vida. Deixe Ele terminar de moer você. Entenda o mais rápido possível que todo o mal que alguém intentou contra a tua vida, que tudo que alguém fez contra você, tudo aquilo que você julgou ser injustiça, tudo aquilo que você julgou que alguém deveria julgar essa injustiça, tudo aquilo que você, como Moisés, tentou se levantar e praticar a sua justiça própria, entenda, Deus estava trabalhando ali. Deus estava trabalhando ali. Sujeite-se a Ele, renda-se a Ele, entregue-se a Ele. Vamos ficar de pé.
comigo neste lugar. Há um rio de Deus. Há um rio de Deus. Ah, querido, sujeite-se a Ele. Esse é o tempo de você entender que o Senhor é soberano. O processo não precisa ser demorado. O processo não precisa ser doído. O processo não precisa nos arrebentar, desde que a gente sujeite. Quanto antes nos sujeitarmos, quanto antes nos entregarmos, quanto antes nos rendermos, quanto antes entendermos que aquilo que o Senhor quer fazer, Ele fará. E Ele vai usar qualquer situação para que a sua vontade se realize na nossa vida. Entenda isso. Entenda isso. Quem sabe nesse exato momento da sua vida, o Senhor colocou alguém aí do teu lado, alguém na tua vida, alguém no teu trabalho, alguém na tua rua, alguém que você menos esperava. Deus colocou essa pessoa para ser uma manifestação da sua bondade, para dizer para você que Ele é bom, e Ele é tão bom que está moendo você, que está quebrando o teu orgulho, que está quebrando a tua arrogância, que está te moendo. Porque no reino de Deus não há lugar para essas coisas. O reino de Deus é um lugar de dependência. O reino de Deus é um lugar onde nós dependemos do Senhor. Vamos, querido, adore ao Senhor. Adore a Ele. É isso que você tem que fazer. Adore a Ele, adore a Ele. Renda-se diante dEle. Derrame-se diante dEle. Sujeite-se a Ele. Pai, nós te adoramos nessa tarde, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és soberano, Senhor. E o Senhor desde o princípio nos mostrou o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor vai fazer, para onde o Senhor vai nos levar, até onde o Senhor vai nos levar. Pai, nessa tarde nós queremos nos render a Ti. Nessa tarde nós queremos nos render ao Teu Espírito Santo. Nós queremos nos render à Tua vontade. Nós queremos render a Ti, Senhor. Nos derramar diante dos Teus pés. Nos derramar diante da Tua presença. Nos despojar de tudo aquilo que é nosso, Senhor. Nos despojar de tudo aquilo que é nosso. Nós nos despojamos nessa tarde. Oh, Espírito Santo, cumpre o Teu propósito na nossa vida. Forme Cristo em nós. Quebra-nos, Senhor. Quebra-nos, quebra-nos. Como Tu mostraste a Jeremias, eu vou quebrar o meu povo. Eu vou quebrar o meu povo. Eu vou quebrá-los. Vamos, 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 deixe o Espírito Santo liberar sobre a tua vida. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Vamos, querido, vamos. Seja cheio do Espírito Santo. É tudo que você precisa. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Foi o que Ele disse para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. É assim que vai acontecer. O Espírito Santo
Senhor leva Isaías, Jeremias e diz para ele: eu vou quebrar o meu povo, eu vou levá-los, eu vou fazer como o oleiro faz, eu vou quebrá-los. Se ele não poupou o seu filho, se ele não poupou o seu filho, por que você acha que ele vai poupar você?